Como encontrar uma mensagem poderosa em qualquer texto da Bíblia? Isso é uma das maiores dificuldades de alguns pregadores, ficar escolhendo textos ideais para pregar, textos mais impactantes, textos mais avivados, mais fervorosos. Mas entenda, qualquer texto da Bíblia, ele pode ser aplicável nos nossos dias. Qualquer mensagem das Escrituras são mensagens bíblicas, mensagens de Deus, mensagens inspiradas e que elas devem ser compartilhadas para as pessoas. Não devemos ficar selecionando as mensagens mais impactantes, fervorosas, porque os novos pregadores têm geralmente essa ideia de mensagens avivadas para gerar movimento, mas isso é um pensamento errado. Qualquer texto da Bíblia, ele pode sim gerar uma mensagem poderosa para aquele ambiente, independente se seja uma mensagem de conserto, uma mensagem de exortação, de avivamento, de milagre, de arrebatamento, uma mensagem escatológica, poética, uma mensagem histórica, independente de qual seja o texto da Bíblia, podemos se extrair daquele texto uma pregação poderosa. Algumas dicas eu vou passar aqui nesse vídeo e com certeza vai lhe ajudar na seleção do texto bíblico. Primeiro você precisa orar, pedir direção a Deus para que o Senhor lhe apresente um texto bíblico. Depois você também deve analisar a necessidade do público da igreja que você vai pregar. Sempre é bom saber informação daquela igreja, se aquela igreja tem Instagram, tem redes sociais. Acompanhe sempre os trabalhos daquela igreja para você ter mais ou menos uma noção. Pergunte a algum amigo que já foi naquele ambiente. É bom você estudar o ambiente, as pessoas, para que você possa se adequar mais, se adaptar melhor com aquele ambiente. Por isso que muitas vezes dá um nervosismo, tem pregadores que ficam muito nervosos. Você precisa saber estudar o ambiente que você vai pregar e também, principalmente, a mensagem que Deus deseja comunicar para aquela noite, aquele dia, independente do horário que você for pregar. Terceira observação, qual é o caráter do culto? Isso aqui é muito importante. É culto de homens, culto de varões, culto de mulheres, culto de jovens, porque geralmente existem mensagens mais específicas para esse tipo de público. E, na maioria das vezes, quando se trata de uma festividade, uma campanha, um congresso, geralmente se tem o tema base para que você possa pregar com base naquele tema. Então, sendo assim, você vai recorrer a essas informações. Agora, partindo para a parte prática desse estudo, desta aula, uma vez que você já tem um tema, já tem um texto para pregar, agora você vai estudar aquele texto, no mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes estude aquele texto, até você se familiarizar. Estude o texto sem antes buscar comentários, estudos, sem antes fazer pesquisas. Primeiro, vá para o texto, leia o texto, foque somente no texto, até você ter uma noção do que está se tratando aquele texto. Depois de você estudar várias vezes o mesmo texto, agora você vai anotar as suas informações. E algumas perguntas são necessárias nessa parte. Primeiro, você precisa saber quem está falando, quem escreveu, quais são os personagens, a data, isso aqui também é importante, não menos importante, a data que também é fundamental, o cenário, o local, a geografia, a cidade. É importante você estudar essas informações porque vai trazendo mais conhecimento. O que está acontecendo nesse texto? Isso aqui é uma das perguntas principais. Qual o assunto que está acontecendo? Qual o fato ocorrido? Qual é a história que está ali acontecendo? Antes de estudar contexto, estude logo o texto, para depois você recorrer ao contexto. O contexto é toda informação enraizada com base nesse assunto, o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, os textos que geram conexão, as outras passagens bíblicas que também trazem explicação para esse texto que você escolheu. Recorra a todo tipo de contexto, histórico, geográfico, cultural, se existir alguma cultura, alguma tradição. Cultura é aquilo que geralmente marca de geração em geração, é algo
uma crença, algo praticado ali naquela época, os costumes, algo que sempre é realizado com frequência ali naquela ocasião, naquela passagem. Então, essas informações, quando você busca essas informações, a sua mensagem torna uma mensagem mais rica, mais preciosa, com bastante informação. Sendo assim, você terá muito conteúdo, você terá uma pregação de qualidade, porque você está explicando o texto. A pregação poderosa é aquela que explica o texto. Quando você já tem todas as informações daquele texto, agora você vai partir para transformar essas informações em uma ministração, em uma mensagem. É onde você vai estruturar, você vai colocar somente as informações que você vai usar na sua pregação, vai excluindo algumas informações para não ficar muito conteúdo e acabar atrapalhando você na hora de pregar. Monte o seu esboço, a introdução, por onde você vai começar falando, o desenvolvimento, que são a explicação dos versículos. Vá anotando toda a sua mensagem e assim você terá uma mensagem poderosa com essas informações. Se você permaneceu até o final, comenta aqui: eu permaneci até o final, porque eu saberei que de fato você está preocupado em preparar uma pregação de qualidade. E para você que está ainda aqui no nosso estudo, eu tenho um convite especial para você. Deseja estudar teologia conosco, estudando as disciplinas de homilética e hermenêutica, que são disciplinas fundamentais para quem tem chamado, quem tem ministério, quem prega a palavra. Eu quero te convidar a participar do nosso curso Homilética para Pregadores. Acesse agora o link que está no nosso perfil. O curso tem duração de 6 meses e no final você receberá um certificado de conclusão.